A amada igreja da paz do Senhor, amém? É um motivo de alegria estar aqui. Agradecer ao pastor Wilson, sua esposa, a pastora Raquel. Estou muito honrado, de estar aqui, tá? Cooperando com os irmãos no reino de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fonte de vida e luz para as nossas vidas. Amém? Abra a sua Bíblia. Eu sou o pastor César, tá? Como o nosso querido pastor falou. Conterrâneo, moramos pertinho, vizinho lá no estado do Rio de Janeiro. Tá? E aprove a Deus nos encontrar aqui, né? Eu creio que nada acontece sem um propósito. Eu creio que Deus tem um propósito. E Deus sabe todas as coisas. Amém? Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, primeiro capítulo. João, capítulo 1. Vamos meditar um pouco nessa palavra. João, capítulo 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar os irmãos encontrarem. Glória a Deus. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Versículo 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18: ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Feche teus olhos por um momento. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome para todos sempre. Senhor, nesta noite eu te louvo por cada vida aqui presente. Espírito Santo, eu peço a tua graça, a tua orientação, porque é sabido de nós outros que sem a tua presença nada podemos fazer. Que teu Espírito possa trazer luz na escuridão. Que teu Espírito possa trazer resposta, meu Pai, no meio das dúvidas. Que teu Espírito possa trazer cura no meio das enfermidades. Que teu Espírito possa desfazer as obras do diabo. Porque para isso, Senhor, o Senhor se manifestou. Dá-lhe graça para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, o apóstolo João foi o escritor deste evangelho. Evangelho de João, que tem o seu nome. E nesse evangelho de João ele quer nada mais, nada menos do que tornar o que lhe foi conhecido, conhecido. Ele quer tornar aquele que ele conheceu conhecido dos outros, através da escrita, através do seu evangelho. E aqui, muitos estudiosos dizem que aqui é um hino do Logos, um hino de Jesus. E nós vamos entender quando ele começa aqui, introduzindo aqui a sua palavra, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Glória a Deus. Quem é o Verbo? Quem estava com Deus desde o princípio? Você para entender que esse primeiro versículo ele nos dá um entendimento de algo que aconteceu lá no começo, na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse versículo fala das eras passadas. O tempo não existia, tá? Existia a eternidade. Não existia o planeta, o tempo, como Deus estabeleceu na criação. E quando nós lemos no original, Bereshit, que é no princípio, é como se Deus chamasse a luz. Quem é essa luz? É isso que João quer fazer os seus seguidores entenderem. Porque nessa época, João escreve no primeiro século, quando Jesus morreu, tá? Quando ele morreu, o primeiro século da sua morte e até o segundo século, existiam muitas heresias no lugar. Como as pessoas iriam conhecer Jesus se elas não tivessem nada escrito? Então existiam poucas fontes de escrita. E João
vê a necessidade de escrever o seu evangelho para as pessoas que fossem alcançadas tivessem conhecimento desse logos, desse verbo, tivessem um entendimento, entendessem a natureza dele, entendessem qual foi o propósito que ele se manifestou no mundo, entendessem por que ele salva as almas. Então nós temos que entender isso como cristãos que somos. Então João ele escreve no primeiro século. Os estudiosos dizem que naquela época existiam heresias, dizendo que Jesus, ele não era corpo, ele era um corpo só de fachada, porque eles diziam que Jesus não conseguia suportar tudo aquilo sendo um corpo humano, mas a Bíblia é bem clara em dizer que ele era homem e era Deus, duas naturezas, homem e Deus. Por isso que ele fala que no princípio criou Deus o céu e a terra, lá no início. Quando fala assim no princípio, Deus chama, ele invoca a luz. Quem é essa luz? Na realidade, Jesus, Deus, o Logos, ele se manifesta no princípio de todas as coisas para trazer esperança no caos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma, não existia forma, era um caos. E quando Deus chama a luz, quando o Logos, o Jesus se manifesta, ele começa a dar ordem à criação, ele começa a fazer as árvores, ele começa a fazer os firmamentos, ele começa a fazer a separação entre os dias, ele começa a manifestar a sua glória, ele nos cria os seres humanos, aleluia. E aqui diz que a luz era a vida dos homens. Aleluia. João, quando ele fala do Logos, ele fala daquilo que ele viu e que ele ouviu. Ele foi testemunha ocular desse Logos. Por que falar em Jesus é tão maravilhoso? Porque sem Ele nada seria essa palavra. Por Ele e para Ele são todas as coisas. E é por isso que você está aqui hoje, por causa de Jesus. É por isso que você está aqui hoje, porque Ele tem algo grande a fazer na tua vida. É por isso que você está aqui hoje, porque esse Logos, esse Jesus, Ele se manifesta para trazer esperança, para trazer luz. E esse evangelho que João torna escrito, para que as pessoas soubessem quem é Jesus. Ele como testemunho ocular. Quem foi João? Você já leu sobre João, filho de Zebedeu? Ele tinha um irmão chamado Tiago. Fala também da sua mãe, a Bíblia, Salomé. Então eram pessoas que tinham umas certas posses ali, e eles se uniram a Jesus. João era um íntimo de Jesus. A Bíblia diz que nasceu e se declinava no ombro de Jesus, a sua cabeça. A Bíblia diz que Jesus se transfigurou no Monte Tabor, Mateus 17, para Pedro, Tiago e João. Eram pessoas que eram mais íntimas de Jesus, que queriam ter mais aproximação de Jesus, que queriam entender mais os mistérios do reino de Deus. E assim é comigo, com você. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você deseja ler essa palavra, mais te é revelado da presença de Deus. E eu quero profetizar na palavra na tua vida, que haverá tempos de revelação na tua vida, e não vai ficar só nisso. Logo vai se revelar mais para você, e você vai conhecer as profundezas, porque a Bíblia diz em Oséias que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele quer dar esse conhecimento a todos os seus filhos. Não é privilégio de alguns, simplesmente aqueles que querem mais, aqueles que se aproximam mais, aqueles que se dão mais, esses recebem mais. Eu quero dizer para você que você seja um desses que se aproxime. Deus está se aproximando, quer que você se aproxime dele. Então João ele quer demonstrar através da palavra a identidade desse verbo. No princípio ele diz, o verbo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele quer demonstrar que Jesus ele tinha uma natureza, que Jesus ele não era um Deus como muitas religiões dizem. Muitos dizem que Jesus ele era uma entidade. As testemunhas de Jeová, não tenho medo de falar, eles dizem que Jesus ele era uma entidade, ele não era Deus propriamente dito. E eu desminto eles pela palavra, porque aqui diz que no princípio ele já estava. Fala da preexistência de Jesus. Jesus já estava no princípio com Deus. Ele não era um ser criado como nós, como os anjos. Ele estava lá no princípio, aleluia. E da mesma forma que ele estava lá no princípio, ele está aqui conosco. Glória a Jesus. Ele é aquele nome ali, ó. Deus conosco, Emmanuel. Então, meu irmão, glorifique o nome de Jesus, porque estar na presença dele é a coisa mais deliciosa do mundo. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Estar na presença desse Deus é maravilhoso. Aleluia. E João, ele sempre esteve na presença de Jesus. Alguns dizem que João era discípulo de João Batista. Dizem isso. Não sei se era ou não, porque não tem conclusão sobre isso. Mas ele viu Jesus. Ele se apaixonou por Jesus e ele foi um seguidor de Jesus. Aleluia. Por isso que ele escreve com tanta intimidade. É como se ele dissesse: eu conheço.
Não somente de ouvir falar, eu ouvi as palavras. Em 1 João capítulo 1, abra sua Bíblia em 1 João, para a gente ver, entender isso, tão maravilhoso que é. Olha o que ele diz em 1 João capítulo 1. Glória a Jesus. Os irmãos não se assustem não, eu gosto de pregar ensinando. Vou chamar até esse. João capítulo 1, primeiro versículo, olha o que diz a palavra do Senhor. Maravilhoso isso. Diz assim: aleluia. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos, e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Glória a Deus. Intimidade, conhecimento. Isso me leva a imaginar e a pensar que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 16, Jesus ele questiona os seus discípulos e ele diz o seguinte: quem dizem os filhos, as pessoas que eu sou? Quem eu sou para vocês? Jesus estava no círculo íntimo dele, só os apóstolos, só os discípulos estavam com ele. E ele pergunta: quem vocês ouvem que eu sou por aí? E alguns dizem assim: Senhor, um diz que tu é João Batista, Elias, ou um dos profetas, Jeremias. E ele olha para os seus discípulos e diz assim: vós, quem eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Jesus queria uma resposta. E aquela resposta, pastor, daquela resposta iria ser o momento que o ministério de Jesus ia decolar. Ele tinha que ter aquela resposta. E naquele momento, a Bíblia diz que Pedro olha e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Logos. Pedro recebeu a revelação direto do céu, direto do Espírito de Deus. Jesus olhou para ele e falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A identidade do Logos ali foi descoberta por Pedro através do Espírito de Deus. E através daquele momento, Jesus se alegrou em espírito e falou: Senhor, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos, Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia. Então nós entendemos que esse Jesus, ele é revelado. Ele estava antes da fundação, ele já existia como Deus, ele é Deus. Meu querido, falar de Jesus é falar da vida. A Bíblia fala aqui que nele estava a vida, versículo 4, e a vida era a luz dos homens. Essa palavra vida, zoe, no grego, ela fala 36 vezes esse termo vida. Jesus não fala só de vida biológica, corpo, alma. Ele fala de vida espiritual, aleluia, no novo nascimento. João capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, o doutor da lei, o Nicodemos cheio de conhecimento humano da lei, um doutor, um homem estudado, ele fala: Senhor, bem sei que tu és vida de Deus. Está em João 3. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olha para Nicodemos e fala uma realidade: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a profundidade que é falar de Jesus, do Logos? Então, para que eu possa entender quem é esse Jesus, eu tenho que nascer da água e do Espírito. Eu tenho que entender a revelação desse Deus. O Senhor, ele tem algo a realizar na tua vida muito grande. Muito grande. Pastor Wilson, ele tem algo muito grande no seu ministério. Tá? Então nós temos que acreditar que Jesus, ele é o propulsor da glória de Deus. Ele se manifestou no Antigo Testamento e Deus deu forma, criou o mundo. E no Novo Testamento, no tempo da graça, ele também se manifesta, mas ele se manifesta como homem. Ele se manifesta como homem. O Senhor Deus, através do Espírito Santo, coloca um ente. Ele cria no ventre da Virgem chamada Maria uma criança que não foi feita por intervenção de homens. Foi um milagre o nascimento de Jesus. O Espírito Santo veio ali, Jesus veio do céu, estava naquela criança. O Logos veio à vida, Jesus veio a ser homem, a ter corpo, a ter necessidades fisiológicas como eu e você tem. Na carta de Paulo aos Filipenses, a Bíblia fala que ele se despojou, ele deixou de lado a sua forma de Deus, seus atributos divinos, e ele viveu como nós.
dependentes do Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a Ele foi dado um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! É esse nome Glória a que Deus! nós temos que entender como Ele age. Aleluia! Eu sinto o Espírito Santo agindo nesse lugar. Eu sinto os demônios ficarem com a revolta. Vocês viram ali? Por quê, irmãos? Porque Ele está aqui. Aleluia! Quando o inferno entra alvoroço, é porque algo de Deus está acontecendo no teu espírito. Deus está trabalhando nesse lugar, na sua vida, na minha vida. Trazendo esperança em meu caos. Aleluia! Trazendo vida em minha morte. O Salmo. Glória a Deus! Glória a Jesus. Glória a Deus. O Salmo 36, versículo 9 diz que nele está o manancial da vida. Aleluia. E na sua luz veremos a luz. Sabe onde estão as respostas para os teus questionamentos? Está em Jesus. Sabe onde estão a resposta para aquilo que você tanto pede a Deus? Senhor, me responde, me responde. Continua orando. Uma hora, irmão, a ordem vai ser dada e você vai receber a resposta. Daniel orava 3 vezes por dia. Um costume judaico. Foi tentar tirar o direito dele de orar, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Seja fiel. Aleluia! Que você terá a tua resposta da parte do Senhor. Glória a Deus! Então esse Logos, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Glória a Jesus. Ele está conosco. João, ele fala desse Logos com prioridade, porque ele conheceu e andou com ele. Quantos querem andar com Jesus? Amém! Glória a Deus! Você vê hoje as religiões do mundo, e quando em muitas igrejas se fala de Jesus, você não ouve glórias a Deus, você não ouve aleluia, mas se falar que o anjo está passando, o anjo, isso lá no Rio tem muito, né? Se falar que o anjo está passando, meu Deus, as cadeiras voam, o irmão cai, se debate. Por que Jesus não tem essa honra? Por que nós temos dificuldade de dar essa honra àquele que é digno de toda honra e toda glória? Aleluia! Jesus que está hoje. Aleluia! Glória a Deus! Eita, meu Deus! No silêncio, nossa vida, trabalhando, tocando nas almas. Jesus tem algo para você, meu irmão. Aleluia! Procure conhecer esse Jesus. Procure conhecer esse Logos de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, Ele é Deus preexistente. Ele é o Senhor. Ele já existia antes das eras passadas. Aleluia. E Ele está aqui hoje para te dar vida. Receba a vida de Deus pela palavra. Eita, Deus! Receba a unção de Deus pela palavra. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Existe algo aí que é um falso avivamento. Quero falar para você que o verdadeiro avivamento, ele não produz muitas vezes movimento. O verdadeiro avivamento de Deus, ele produz arrependimento. Glória a Deus! Ele produz confissão de pecados. Ele produz desejo de estar na igreja. Jesus! Ele produz amor pela palavra de Deus. Ele produz submissão às autoridades que Deus constituiu. É um avivamento genuíno. E depois que você tem essas qualidades na sua vida, aí sim, Deus começa a mover na tua história coisas tremendas. Eu acredito em um Deus que opera milagres. Aleluia! Glória a Deus, Deus! as Assembleias de Deus, elas foram fundadas no fulgor dos sinais e prodígios do Senhor. E naquela época não tinha invencionistas como você vê hoje, as ministras. Não. Eram homens que pregavam na autoridade da palavra do Espírito, e Deus curava, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus libertava, demônios caíam por terra, sem mesmo o pastor tocar, já entrava caindo. Eu quero dizer que isso não está longe do nosso tempo. Ainda há um avivamento para a nossa geração. E eu quero que você faça parte, você faz parte desse avivamento. Mas para isso acontecer na minha e na sua vida, nós temos que conhecer quem foi Jesus. Infelizmente, muitos cristãos não sabem quem é Jesus. Estão na igreja, ofertam, dizimam, estão nas escolas dominicais, mas eles não tiveram esse encontro. Como Nicodemos teve. Jesus falou: Nicodemos, se você não nascer, não adianta, não faça barra. Você tem que nascer de novo, você tem que conhecer quem é o teu Deus. Você conhece a letra. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que profundidade nessa palavra. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
Senhor nos convida a mergulhar nos segredos do seu reino. O Senhor nos convida a entender a importância que é Jesus. Estão tirando Jesus das igrejas. Por que você acha que Apocalipse 3 está dizendo lá: eis que estou à porta e bato? Se alguém ouvir a minha voz abrir, eu entrarei e estarei com ele comigo. Glória a Deus. Porque desde aquela época, com as filosofias do gnosticismo, que falavam que Jesus não era homem, era só espírito, mentira, desde aquela época, eles estão tirando Jesus das igrejas. Igrejas que eram cheias do Espírito Santo hoje estão caindo da fé. Homens que Deus usava de uma forma poderosa se corromperam por causa da política, se corromperam por causa da maçonaria. Não tenho medo de falar. Deus me levantou para isso, para desmascarar os falsos profetas. Se corromperam e perderam a unção, perderam a graça de Deus nas suas vidas e não conseguem mais nada com isso. Mas eu quero dizer para você que há um avivamento para as nossas vidas. Através do conhecimento do Logos, da verdade de Jesus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Com ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele é luz, e ele está aqui. Aleluia! Luz na minha vida e luz na sua vida. Ele muda histórias. Já veio mudar muitas pessoas que descobriram a identidade dele. Torno a dizer, estar na igreja não quer dizer que eu sou crente. Eu conheço Jesus. Eu posso ser simpatizante do Evangelho. Eu visitei um centro de recuperação. Me chamaram para ministrar uma palavra. E aí eu entrei naquele centro de recuperação, aqueles homens assim, numa mesa bem grande. Tinha um irmão lá que me chamou muita atenção, sabe? Eu fiquei assim, sentindo algo para falar para ele. Eu sou muito assim, reservado com revelação. Mas algo me impulsionava a falar com ele. E eu falei assim: irmão, Deus está grande na sua vida, mas perdoa quem te feriu. Os ressentimentos que você tem no teu coração são muito profundos. Se você não perdoar quem te magoou, você nunca vai ficar bom, vai ficar curado disso. E aquele homem começou a chorar compulsivamente. Depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele falou assim: é verdade, meu irmão me fez muito mal, eu vim de uma vida de droga, de vício, meus parentes, ninguém queria me aceitar, e criou uma mágoa no coração dele. E ele falou assim: olha, muitos passaram por aqui, mas hoje foi o primeiro dia que eu senti algo diferente na minha vida. O homem que se internou em um mês, já saiu de lá no outro mês, e não quis mais voltar. E hoje eu encontro ele e fala assim: não, eu estou curado, eu estou bom, eu estou bem, graças a Deus. Aquela palavra me impactou. Aleluia, Jesus. Quem faz isso é Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo, quando ele abre, quando ele encontra em nossos corações um espaço para agir, ele age. Sempre ele age. Então abre o teu coração para o Senhor. Jesus, ele é o autor de tudo. De Gênesis a Apocalipse fala de Jesus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 28, de Jacó fugindo. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele enganou, você conhece a história. E ali ele estava indo para a casa de Labão. No meio do caminho ele cansou, pegou uma pedra e colocou como travesseiro para dormir. E quando ele começou a dormir, ele teve um sonho. Nesse sonho ele viu uma escada que tocava a terra e o céu. E nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Subiam e desciam. Ao ponto de ele falar: nossa, horrenda coisa, esse lugar é o acampamento de Deus, Deus está aqui. Aí você vai lá para João, o Evangelho de João capítulo 2, João se encontra com Natanael. E ele fala assim: este é um verdadeiro israelita em que não há engano. E Natanael fala: de onde me conhece? Ele falou: antes eu te vi debaixo da figueira, antes que você te viu aparecer aqui. Nossa, Senhor, meu Deus, acreditou, porque Jesus fez uma coisa ali, através da palavra de revelação, deu uma revelação para ele. Ele falou assim: ah, é por isso que você fica assustado? Na verdade te digo que você verá os anjos de Deus subindo e descendo, aleluia, pelo Filho do Homem. A escada que já fala Jesus, aleluia, que desde o Antigo Testamento começa a se manifestar de forma gloriosa no meio do seu povo. Glória a Deus, aleluia. Estávamos lá, Arando, o pai de Sansão. Ali aparece um ser, e aquele ser aparece e fala assim: olha, tua esposa não pode ter filho. Está em Juízes isso. Você não pode ter filho com a esposa, mas ela vai ter um filho. E sobre a cabeça dessa criança não pode passar navalha, ele não pode tomar bebida alcoólica, vinho,
tá? Porque ele é nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. E chega a mãe desesperada na casa e fala: nossa, conta para Manoá, olha, apareceu no campo, assim, esse homem. E Manoá vai lá para pedir a Deus que aquele homem aparecesse para ele. Manoá está no campo e aparece aquele mesmo cidadão para ele. E ele fala assim: qual o teu nome? E aquele ser fala assim: por que perguntas o meu nome, se ele é maravilhoso? Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 9 diz: e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Meu Deus. Então você vê que Jesus já havia se manifestando no Antigo Testamento de forma gloriosa, mas não com carne, como Deus, a preexistência divina. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então entenda, irmão, que Deus ele está conosco, aleluia. E que você buscar a Deus é a melhor coisa que você faz. Glória a Deus. Deus ele tem algo para fazer na tua vida muito grande. Ei, Senhor. Tá? Não vai parar aí, a tua história não vai acabar aí. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Ainda tem muita coisa ainda. Tá? Você começou. E não pare. Não se acomode com a mesmice. Continue caminhando. Aleluia. Continue nisso. Aleluia. Eu posso falar a noite toda sobre esse Glória a Deus. No Antigo Testamento, lá em Daniel, a mesma coisa. Sadraque, Misaque e Abednego dentro da fornalha. Vocês conhecem a história? Quem é o quarto homem da fornalha, meu irmão? Que passeava por dentro do fogo e não se queimava. Eita, Jesus. Aleluia. Glória. Ao ponto do rei Nabucodonosor falou assim: aquele é semelhante ao Filho dos deuses. A preexistência do verbo no meio do seu povo. Esse mesmo verbo ele passeia em nosso meio. Aleluia. E nós temos que glorificar e exaltar o seu nome. Aleluia. Como eu faço para entender isso? Através do novo nascimento, é um processo. Nascer da água do Espírito. Tá bom? Então que você possa abrir o teu coração. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A Bíblia diz que ele vence as trevas não podem prevalecer sobre ele. Ele é luz. E onde a luz está, as trevas têm que sair. Não entra, não consegue suportar a luz do Senhor. Então, meu irmão, Jesus, ele é a fonte da minha e da sua fé. Eu poderia chegar aqui e falar tantas coisas. Eu poderia chegar aqui e falar tantas coisas, como é fácil manipular as massas, mas eu não sou desses pregadores. Eu prego o que está escrito. Glória a Deus. Então a tua vitória está em Jesus. Aleluia. A tua resposta está em Jesus. Aleluia. Tá? Glória a Deus. Chegue-se a Jesus, se entregue a Jesus, busque a Jesus, através da sua palavra, através da oração, e coisas grandes Deus irá fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é tão poderoso na sua graça, no seu poder, que em João 11, quando ele ressuscita Lázaro, ele conta com a Maria e Marta, e elas choram, né? Senhor, se eu tivesse aqui, eu não teria comido falecido. Jesus falou assim: Marta, eu já não te disse que eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá, e aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso. Glória a Deus. João 11. Quando ele chega à porta do túmulo, ele ora novamente e fala: Pai, graças te dou por essas testemunhas. Não que eu duvide, mas para que eles creiam que tu me enviaste. E ele fala: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Parece até um erro, mas não é um erro. As sepulturas naquela época tinham dois compartimentos: a entrada, e dentro da entrada tinha era colocado na parede, era fincado na parede. Então ele tinha que sair dali e sair da caverna. Sai para fora. E aquele homem saiu enfaixado. Estava morto 4 dias já. Entrou em estado de decomposição. Então você vê a luz de Deus triunfando até sobre a Aleluia, Jesus. Então não há problema, não há dificuldade, não há nada que esse Jesus não possa resolver. Aleluia, Senhor. Não há nada que ele não possa solucionar. Verdade, Deus. Como o irmão aqui, o presbítero citou, eu sou um exemplo vivo disso. Da onde ele continuou? Eu me converti numa igreja batista missionária, aprendi muita palavra ali. Tá? E no decorrer do tempo eu conheci a minha esposa, a pastora Raquel, nossa Assembleia de Deus, ali eu migrei para a Assembleia de Deus. Ela fala que não tem nada de batista para a gente. Fazer o quê? Né? E eu me chamo para correr, tempo de correr. E
E ali a gente começou a minha jornada. Eu vi muita coisa, isso me tirou das drogas também, meu irmão. Louvado seja Deus pela tua glória a Deus. Tá? A Bíblia fala que um abismo chamou outro abismo, né? Droga veio um monte de coisa junto. Vem a turma toda do mal, né? Então Deus vai nos libertando. Quando você conhece Ele, você é liberto. Você é sarado. Deus que é, aleluia. Aleluia. Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei como está a tua vida sentimental, emocional, espiritual, financeira. Quero falar uma coisa para você. Invoque esse verbo para entrar na tua história. Aleluia. Que Ele tem mudança para você. A ação de Jesus é uma ação criadora. Jesus amado. No início Ele criou tudo. No tempo da graça Ele fez a mesma coisa. Ele criou vida onde havia morte. Estão entendendo isso? Deus. João capítulo 8, ele se encontrou numa situação que ele usou sua divindade para dar vitória àquela mulher. A mulher foi pegando até. Chegaram para Jesus e falaram: Senhor, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar. O que é que tu dizes, mestre? Jesus escreveu na areia com o dedo, calado. Eles insistiram: o que é que tu dizes, mestre? Temos que apedrejar. Na realidade a gente estava como eu posso dizer, numa cilada. Porque se ele fala que tem que apedrejar, ele estava dizendo que era contra Roma, porque só Roma podia dar a pena de morte naquela época. Se ele diz que não tinha que apedrejar, os fariseus, os doutores da lei, eu dizer que ele estava indo contra a lei de Moisés. Olha só, que situação. Mas ele é o verbo. Glória a Deus. Ele é Deus. Aleluia, Jesus. A Ele pertence todas as saídas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que está acontecendo? Aleluia. Ele tem uma saída para o teu problema. Aleluia. Oh, O inimigo pode tentar te encurralar, pode tentar te pressionar, mas Deus tem uma saída para você. Glória a Deus. E a saída apareceu, ele falou: quem entre vós tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele se safou do lado romano, se safou do lado religioso e saiu vitorioso. Aleluia. Filha, quem te condenou? Ninguém, Senhor. E nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Se conserta, anda reto. Aleluia. É assim que Deus age. A sabedoria divina é muito tremenda. Então eu quero deixar, irmãos, essa palavra no teu coração. Conheça o Logos, conheça Jesus, mergulhe na palavra. Eu tenho visto que o pastor Wilson é um pastor que gosta da palavra, de ensinar. Esteja nos cultos de escola dominical, nos cultos de ensino bíblico. Isso é bom. Você vai crescer espiritualmente, tá? E eu desejo que essa obra, pastor, ela dê muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Os irmãos puderem ficar de pé. Aleluia. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, Senhor, por estar aqui. Que o Senhor possa abençoar essa